Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o William do Eu Quero Partituras. Você tem dúvidas sobre transposição de instrumentos? Hoje eu vou falar como transpor uma partitura para instrumentos transpositores. Eu tenho aqui uma partitura de uma pequena melodia. Também tenho a indicação da afinação do instrumento, que é em Dó. Nas partituras teremos aqui o nome do instrumento que deverá executar essa partitura, um flauta ou violino, por exemplo. Mas no nosso estudo eu vou deixar a indicação da afinação do instrumento mesmo. Já sabemos que a afinação do instrumento é em Dó, e a nossa intenção é transpor essa partitura para um instrumento em Si bemol. Agora eu preciso saber qual é o intervalo existente entre Dó e Si bemol. Ao contar descendo na escala, eu descubro que o intervalo é de um tom para baixo. De Dó para Si eu tenho meio tom, de Si para Si bemol tenho mais meio tom. Logo, somando de Dó para Si bemol, eu chego a um tom de intervalo. É muito importante frisar que estamos contando para baixo, ou seja, estamos descendo na escala. Preparo agora a partitura para começar a transpor nota por nota. Para isso, eu preciso transpor a tonalidade da partitura. É a primeira coisa que eu faço antes de começar a transpor nota por nota. Eu sei que a minha partitura original foi escrita em Dó maior, pois não há nenhum acidente na clave. Logo, a minha partitura para instrumento em Si bemol será em Ré maior. Ou seja, ela terá um tom de intervalo de diferença em relação à partitura original. Preste atenção nessa imagem. Aqui está todo o segredo para transpor partituras sem erro. Quando você faz a transposição da afinação do instrumento para baixo, a transposição do tom é para cima, ou seja, o inverso. Deu para entender? Olha, a afinação do instrumento da partitura original é Dó, e o intervalo na afinação para o instrumento em Si bemol é de um tom descendo na escala. Então, para definir a tonalidade da partitura do instrumento em Si bemol, eu pego a tonalidade original, que é Dó, e altero ela no intervalo de um tom, só que para cima na escala. Logo, a tonalidade da partitura do instrumento em Si bemol será Ré maior. Se a dúvida ainda persiste, não se preocupe, eu darei mais exemplos. Uma vez que sei a tonalidade, eu preciso colocar na clave os acidentes relativos à tonalidade de Ré maior. São dois acidentes sustenidos, Fá e Dó. Lembrando, a transposição da tonalidade é a primeira etapa da transposição da partitura, ok? Agora vamos às notas. Observo que a primeira nota na partitura original é um Dó. Logo, a minha primeira nota transposta será uma nota alterada no intervalo de um tom, ou seja, um Ré. Repito o mesmo para as outras notas do compasso, pois são as mesmas notas. Agora, todas as notas estão com intervalo de um tom acima das notas originais. Seguimos para o próximo compasso. Na partitura original, no segundo compasso, eu tenho um Sol natural. Ao subir ele um tom, passo a ter um Lá. Seguindo no terceiro compasso, nós temos um Mi. Depois de transpor ele um tom acima, temos um Fá sustenido. Por que Fá sustenido? Porque o intervalo entre Mi natural e Fá natural é de apenas meio tom. Como eu preciso de um intervalo de um tom inteiro, eu preciso alterar este Fá, subindo ele meio tom. Ao subir ele meio tom, ele passa a ser sustenido. Perceba que eu não preciso colocar o sustenido neste Fá na partitura. Por quê? Porque lá na armadura de clave eu já tenho o Fá sustenido. Então, logicamente, todos os Fás dessa partitura serão sustenidos. Próxima nota nesse compasso, lá na partitura original, é um Sol. Aplicando um tom acima para esta nota, ele se torna um Lá na minha partitura de instrumento para Si bemol. Faremos isso para todas as outras notas. Minha próxima nota é um Fá natural, aplicando o intervalo de um tom, passa a ser Sol. Minha nota seguinte é um Lá, aplicando o intervalo de um tom para cima, ela se torna um Si. Fácil, né? Fácil. Vamos agora para o nosso quarto compasso. Lá eu tenho uma mínima, um Dó, né? Eu aplico um tom para cima nela, ela se torna um Ré. Perceba que eu não mexo nas figuras musicais, tá? É uma mínima, continua uma mínima, isso não altero, ok? Minha nota seguinte é um Sol na partitura original.
e também um Mi logo em seguida. Então, quando eu aplico um tom acima de cada uma delas, o Sol se torna um Lá e o Mi um Fá sustenido. Lembrando, como a gente aprendeu no compasso anterior, eu não preciso adicionar o sustenido aqui, porque o sustenido já está lá na armadura de clave. No meu penúltimo compasso, eu tenho um Fá sustenido na minha partitura original. A regra é a mesma, aplico um tom de intervalo nessa nota para descobrir qual é a nota transposta para a minha partitura de instrumento em Si bemol. Então vamos lá. Fá sustenido. Um tom acima de Fá seria Sol. Como o meu Fá é sustenido, o intervalo de Fá sustenido para Sol é de meio tom. Então eu preciso alterar o Sol meio tom acima, para Sol sustenido. Assim, o meu Sol se tornará sustenido. Ou seja, este Sol sustenido está um tom acima de um Fá sustenido. Tudo bem? Na partitura nós temos ali um Lá e um Ré, na partitura original. Aplicando um tom acima para cada uma delas, eu tenho um Si e um Mi. A pausa continua da mesma forma. E minha última nota na partitura é um Dó. Aplico um tom de intervalo nesse Dó para cima, ele se tornará um Ré. Prontinho. Aqui eu tenho completo a minha partitura para instrumento de Si bemol. Foi fácil, não foi? Agora eu posso colocar um instrumento em Dó e um instrumento em Si bemol, cada um com a sua partitura, tocando junto, que não haverá problema na sonorização. Vamos partir para um próximo exemplo. Vamos agora escrever para um instrumento em Mi bemol. Tenho ali minha partitura original em Dó, já sei que a afinação do instrumento é Dó, e eu preciso transpor para Mi bemol. Então eu vou contar qual é o intervalo que eu tenho de Dó para Mi bemol. Por que de Dó para Mi bemol? Porque a minha partitura original está escrita para um instrumento com afinação em Dó e eu quero transpor essa partitura para um instrumento com afinação em Mi bemol. Então eu vou contar o intervalo entre estas afinações e descobrir qual é o intervalo existente entre elas. Eu começo contando Dó, de Dó para Ré eu tenho um tom inteiro, e para Mi bemol eu tenho mais meio tom, de Ré para Mi bemol eu tenho mais meio tom, então logo de Dó para Mi bemol eu tenho um tom e meio, ok? Uma diferença de um tom e meio para cima, lembra que a gente contou subindo agora, prestem bastante atenção nisso. Descoberto qual é o intervalo entre as afinações, meu próximo passo é descobrir qual é o intervalo na tonalidade da partitura. Eu já sei que a minha partitura original está em Dó maior, logo eu preciso descobrir qual é o tom. Eu vou aplicar exatamente o intervalo de um tom e meio na tonalidade da partitura. Só que como eu descobri que a diferença entre as afinações é de um tom e meio para cima, a tonalidade da partitura será do mesmo intervalo de um tom e meio, porém para baixo. Tudo bem? Então eu vou contar. Eu pego Dó, desço ele para Si, aí eu tenho meio tom. De Dó para Si eu tenho meio tom. De Si para Lá eu tenho um tom. Somando e verificando o intervalo entre Dó e Lá, eu tenho um tom e meio. Então descubro que a diferença entre Dó e Lá é de um tom e meio, logo a minha partitura para instrumento em Mi bemol será em Lá maior. Ficou claro aqui? Deu para entender? Então vamos lá. Ok, descoberto o tom, agora eu preciso pôr na partitura os acidentes referentes ao tom. Tá? Aqui no caso de Lá maior, são 3 sustenidos, Fá, Dó e Sol. Ok? E aí, feito isso, eu começo a transpor nota por nota. No primeiro compasso, eu tenho um Dó, que ao descer ele um tom e meio, ele se torna um Lá. Faço isso com as outras 3 notas, por serem todas um Dó. Repito aqui as 3 Lás. Ok? No segundo compasso, eu tenho um Sol. Quando eu faço a aplicação de um tom e meio para baixo, esse Sol ele se torna um Mi natural. Então vamos lá, Sol natural eu desço para Fá, um tom, de Fá para Mi eu tenho meio tom. Então de Sol para Mi
soma-se um tom e meio, tudo bem? Seguindo no terceiro compasso, eu tenho um Mi na minha partitura original. Ao descer ele um tom e meio, ele se torna um Dó. Vamos contar, né? Então vamos lá. De Mi para Ré eu tenho um tom. Eu preciso de descer mais meio, então Ré não pode descer para Dó, ele vai descer para Dó sustenido. Então aqui nesse caso esse Dó tem que ser sustenido. Coloco um sustenido nele? Primeiramente eu verifico ali na clave se o Dó já é sustenido. Percebo que sim, o segundo sustenido da clave é um Dó. Então, logicamente, todos os Dós nessa partitura serão sustenidos. Então eu não preciso indicar ali no Dó com um sustenido. Tudo bem? Deu para entender? Seguindo ali, a segunda nota na minha partitura original, no terceiro compasso, é um Sol. Já vimos que ao aplicar um tom e meio de intervalo para baixo, ele se torna um Mi. Eu tenho um Fá natural agora como terceira nota. Na minha partitura original, aplicando um tom e meio, ela se torna um Ré natural. E por fim, um Lá na partitura original, ao aplicar o intervalo de um tom e meio, ele se torna Fá sustenido. Lembrando que na armadura de clave eu já tenho um Fá sustenido, então eu não preciso indicar aqui na partitura que esse Fá deverá ser sustenido. Bom, a gente segue então. Na minha próxima nota, no quarto compasso, é um Dó, lá na partitura original. Eu já sei que aplicando um tom e meio de intervalo para baixo, ele se tornará um Lá. Em seguida eu tenho um Sol e um Mi. Aplicando um tom e meio para cada um deles, eu terei aqui um Mi e um Dó sustenido. Agora no meu penúltimo compasso, na minha partitura original, eu tenho um Fá sustenido. Eu vou aplicar a regra de um tom e meio para descobrir qual é a nota que será aqui na minha partitura para o instrumento em Mi bemol. Então, o Fá sustenido eu desço meio tom para Fá natural, depois eu desço mais meio tom para Mi. Aqui eu tenho um tom. A diferença de Fá sustenido para Mi é de um tom, eu preciso de mais meio. Então eu desço mais meio tom, ou seja, Ré sustenido, e não Ré natural, Ré sustenido. Então de Fá sustenido eu vou ter um Ré sustenido. Deu para entender? É só fazer as contas devagar na escala, de meio e meio tom, para conseguir chegar ao resultado. A minha próxima nota ali é um Lá. Quando eu aplico o intervalo de um tom e meio para baixo, ela se torna Fá. E um Ré. Aplico mesmo um tom e meio de intervalo para baixo, ela se torna um Si. Copio a pausa. Minha última nota é um Lá. Porque eu já sei que aplicando um tom e meio no Dó, na partitura original, eu terei um Lá. Fácil, né? Gente, isso é treino. Vocês precisam treinar para isso começar a ficar claro na mente de vocês e começar a se tornar automático. Agora eu vou te dar um bônus. Eu vou te ensinar um método que eu uso para transpor as partituras usando graus da escala. Uma vez memorizados os graus de qualquer escala, o processo de transposição ficará muito simples. Eu vou te mostrar na prática como é que eu faço. Então aqui temos a nossa partitura original. Eu adiciono os graus da escala em cada nota da melodia. Olha ali, cada nota com o seu grau respectivo. Aí você vira para mim e fala assim: William, então onde você tirou esses números romanos? Calma, vou te explicar agora. Como a nossa partitura ela está na tonalidade de Dó maior, eu fiz aqui a escala de Dó maior. Partindo de Dó eu vou subindo na escala, chego no Dó novamente e continuo a escala. Perceba que cada nota da escala recebe um número, que chamamos de graus. O Dó é o primeiro grau, o Ré é o segundo, o Mi terceiro e assim sucessivamente, até chegar no Si. O Si é o sétimo grau da escala de Dó maior. A nota seguinte é outro Dó. Obviamente, ele não é o oitavo grau, e sim o primeiro grau. Ele é a repetição do primeiro grau, só que uma oitava acima. Então eu continuo repetindo os graus do primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Feito essa escala de Dó maior, colocando os graus em cada nota, eu descubro na minha partitura original para instrumento em Dó qual é o grau de cada nota. Agora ficou um pouco mais claro, não ficou? Aí você me pergunta, tá, William, e agora? Tá, como é que eu vou fazer para usar os graus para transpor? Ok.
vamos usar a nossa partitura para instrumento em Mi bemol para praticarmos. Eu já coloquei ali na clave, na partitura de instrumento em Mi bemol, os acidentes referente à tonalidade da partitura, que é Lá maior, que a gente já descobriu usando os intervalos. Feito isso, descobrindo a tonalidade da partitura para instrumento em Mi bemol, que é Lá, adicionando na armadura de clave os acidentes referente à tonalidade, que são 3 acidentes, são 3 sustenidos, meu próximo passo é fazer a escala de Lá maior para eu descobrir quais são as notas de cada grau da escala. Então veja aqui, fiz a escala de Lá maior. Perceba que essa escala eu não comecei em Lá, eu comecei em Mi e fui subindo. Mas aqui está uma regrinha de escalas, que o primeiro grau de uma escala é sempre a nota que leva o nome da escala. Então se a escala é de Lá maior, a nota do primeiro grau será sempre o Lá. Então perceba que ali no Lá eu coloquei primeiro grau, Si, segundo, Dó, terceiro e fui subindo. Para as notas anteriores ao Lá eu venho descendo da escala. Então eu sei que o Lá é o primeiro grau, o último grau é um Sol, então eu coloco o Sol como sétimo grau e venho descendo, depois para sexto, quinto e assim sucessivamente. Deu para entender? Agora percebam que eu tenho aqui as notas de todos os graus da escala de Lá maior. O que eu vou fazer é substituir as notas da minha partitura original pelas notas da escala de Lá maior na partitura do instrumento em Mi bemol. Então vamos lá. Primeiro compasso, na partitura original eu tenho um Dó, que é o primeiro grau. O primeiro grau da minha escala de Lá é o Lá. Então na minha partitura para instrumento em Mi bemol eu coloco ali o grau, só para eu identificar e não me perder, e coloco a nota referente ao grau dessa escala, ao primeiro grau, que é um Lá. Lembrando, eu sempre mantenho as figuras musicais. Na minha partitura original é uma semínima, na minha partitura agora para instrumento em Mi bemol, continua como semínima. Faço o mesmo para as outras notas deste compasso, são notas iguais, anoto os graus, anoto as notas, tudo bem? No segundo compasso, eu tenho o quinto grau. Eu olho na minha escala de Lá maior, descubro que o quinto grau é um Mi, então coloco um Mi. Perceba que no meu terceiro compasso agora eu tenho terceiro grau, quinto grau, quarto grau e sexto grau da escala. Então vamos lá. O terceiro grau na escala de Lá maior é um Dó sustenido. Não preciso colocar a indicação do sustenido porque lá na armadura de clave já está indicando que todos os Dós nesta partitura serão sustenidos. Então, minha segunda nota é o quinto grau. O quinto grau na escala de Lá maior é um Mi. O quarto grau na escala de Lá maior é um Ré. E o sexto grau na escala de Lá maior é um Fá sustenido. Entenderam? Percebam que cada grau está relacionado à nota da escala. Eu não precisei fazer contas de intervalos, simplesmente copiei a nota referente a cada grau. No nosso quarto compasso, por exemplo, lá eu tenho primeiro grau, quinto grau e terceiro grau. Vamos lá, o primeiro grau na escala é um Lá, quinto grau na escala de Lá maior é um Mi, terceiro grau na escala de Lá maior, Dó sustenido, ok? Agora no meu penúltimo compasso eu tenho algo diferente nesse compasso, eu tenho um Fá sustenido. Na escala de Dó, o quarto grau é o Fá. Como na partitura o Fá está sustenido, o nosso quarto grau ele foi alterado meio tom para cima. Quando o quarto grau é alterado meio tom para cima, ele se torna uma quarta aumentada. A gente utiliza esse símbolo, UAG, para indicar a quarta aumentada. Então, você me pergunta, como faremos para transpor esta nota usando os graus da escala? É simples. Primeiramente, a gente escreve ali na nossa partitura para instrumento em Mi bemol, quarta aumentada, e verifico na escala de Lá maior qual nota é a quarta. E veja, eu descubro que é um Ré. Ré é o meu quarto grau na escala de Lá maior. Só que esse quarto grau, ele é aumentado, ou seja, ele deve ser meio tom acima do que ele é na escala. Como na escala ele é um Ré natural, a partir do momento que ele é aumentado meio tom, ele se torna um Ré sustenido. Deu para entender? Simples, né? E aí eu continuo.
No meu compasso eu tenho sexto e segundo grau, e na minha escala de Lá eu vejo que o sexto grau é um Fá sustenido e o segundo grau é um Si. Copio a pausa, minha última nota é o primeiro grau da escala é um Lá. Prontinho, partitura finalizada. Apago todos esses graus, caso eu realmente os tenha anotado na partitura, porque isso aí vai confundir muitos os músicos e também não servem para nada na partitura. E tenho a partitura transposta para instrumento em Mi bemol, sem precisar ficar contando o intervalo de nota para nota. Esse é o método que eu uso. Então, sempre que eu vou fazer a transposição, eu simplesmente vou olhando as notas, usando os graus e vou transpondo. É muito mais rápido o processo, muito mais fácil. O risco de erro é muito menor quando você usa os graus em relação a ficar contando intervalos. Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a sanar suas dúvidas referente à transposição de partituras para instrumentos transpositores. Se ficou alguma dúvida, se por acaso não ficou muito claro ou surgiram outras dúvidas que não foram sanadas neste vídeo, acesse o meu Telegram. Lá eu terei o prazer em poder te ajudar em responder as suas dúvidas, ou através lá de textos ou com vídeos que eu já tenho gravado, tá bom? Você pode ir lá no Telegram procurar por Eu Quero Partitura Tudo Junto, você encontrará lá o meu canal, ou você acessa pelo endereço que está aí na tela, t.me/Eu Quero Partitura Tudo Junto. Será um prazer ter você lá com a gente. Então, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você curta, isso ajuda bastante a gente. Siga o nosso canal no YouTube e ative o sininho para você sempre receber notificações dos nossos novos vídeos e também dos arranjos que costumo postar lá. Também compartilhe este vídeo com seus amigos, pode ajudá-los também. Se você tem alguma dúvida sobre outros temas, não tenha vergonha. Entre lá no nosso canal do Telegram e mande lá sua dúvida. Terei o prazer em te ajudar. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu me chamo William Dias, do canal Eu Quero Partitura. Até o próximo vídeo.